agora nós estamos em contato com ela, que é historiadora e em parceria com o professor Lucelmo Lacerda, escreveram um livro sobre autismo e os povos indígenas ou povos originários, como se diz hoje em dia, a historiadora Priscila de Oliveira. Priscila, boa tarde, é um prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi, Felipe, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. É uma felicidade estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também ao meu amigo Paiva Júnior, da revista Autismo, que nos colocou aí em contato. Um grande abraço aí, meu amigo. Valeu. Priscila, primeiramente eu gostaria, se possível, que você se descrevesse aí para os nossos ouvintes. Sim, claro. Bom, eu sou uma mulher de 52 anos, tenho cabelos na altura dos ombros, castanhos, olhos castanhos, uso um óculos para a leitura de perto, sou uma pessoa de estatura baixa e é isso, acho que é isso. Ok, muito obrigado. Bom, você é historiadora. O que te levou a ir para essa profissão, né, como historiadora? Bom, Felipe, eu originalmente sou de Londrina, né, no Paraná, e desde que eu fiz a minha graduação, eu me interessei pelas disciplinas, né, dos povos originários que abordavam essa temática, e aí eu fiz depois uma pós-graduação, depois eu fui para o mestrado, para o doutorado, sempre seguindo essa trajetória de pesquisa com os povos originários. Então, fui morar com um grupo que chama Choclen, lá em Santa Catarina, fiz um estudo sobre eles. Depois eu me mudei para São Sebastião, onde eu moro atualmente, que é litoral norte de São Paulo, né? E aqui também tem uma aldeia dos povos Guarani. Ali também estabeleci contato, realizei algumas pesquisas. Então, tive desde a graduação, né, desde os 20, 21 anos até hoje, aos 52, com essa temática aí na minha vida. E a questão da língua? Como que você faz com a língua? A maior parte dos povos originários hoje, eles são bilíngues, né? Eles falam muito bem o português, a escola é bilíngue, então eles vão para a escola, já aprendem o português os professores falam na língua original, mas lá, vivendo entre os Xoklen, olha, eu posso dizer que eu arranhei uma coisa ou outra, né? Mas com o tempo já se perdeu. Mas realmente é uma grande dificuldade, porque a gente tem mais de 150 línguas faladas no Brasil em termos de terras indígenas, né? Em termos de terras indígenas, entre os indígenas, tem alguma assim que a gente pode falar, essa é a mais falada entre todos ou não? Em termos assim das pessoas conhecerem mais ou Isso, que falam? conhecerem mais. Eu acho que aqui no Brasil, né, se destacou muito até pela questão da mídia, os povos do Xingu, né, os Yanomami, a gente tem alguns povos ali na Bahia, também Pataxó, que acabaram participando mais, né, das mídias, muita gente foi estudar, antropólogos do exterior, então acho que a gente conhece mais, tanto quando eu falo que estudei em Santa Catarina, com os índios de lá, o pessoal fala, mas tem indígena lá? Sim, tem, né? E por que essa mudança de indígenas para hoje fala povos originários? Porque a palavra índio, né, ela foi utilizada quando os portugueses chegaram aqui e acharam que estavam na Índia, né, no território lá na Ásia. E depois, né, foi muito usado de maneira pejorativa, né, o indígena é como se ele fosse alguém de fora daqui. Povos originários caracteriza mais alguém que sempre esteve aqui, que são, de fato, os donos dessas terras, né, e que são os povos que ocupavam esse território hoje chamado Brasil, né, que só passou a ser conhecido como Brasil depois que foi invadido, na verdade, pelos europeus. Então, é mais justo, né, que a gente, como uma dívida histórica, nomeie da maneira mais correta, né? Mas aí não fica assim, se você sair na rua agora, talvez porque foi o dia do índio, o pessoal saiba, e perguntar, você sabe que é os povos originários, não vai causar uma confusão na cabeça do povo? Eu acho que é um momento da gente devagarzinho ir introduzindo, né, esse conceito. A escola, por exemplo, ela já tem, já há mais de 10 anos aí, uma lei que assegura que as crianças, adolescentes, estudem nas escolas as culturas indígenas e africanas. Então, teoricamente, ao longo de
poucos anos a gente já vai ter uma sociedade que, né, terá que entender bem essa mudança. Mas é aquilo, né? A palavra em si, na minha opinião, né, não é o peso não está na palavra, está na ideia, né? O que você está dizendo e utilizando aquela outra palavra, né? Então, povos originários geralmente indica que você está abordando de uma forma mais respeitosa, entendendo a dívida histórica que a gente tem, né? Você comentou dos povos originários em Santa Catarina. Isso é no interior de Floripa, no caso? Lá é onde hoje estão os Choclen, é no interior, é mais ou menos 120 quilômetros de Blumenau. Então, eles ficam para o interior mesmo, essa população, e ela é grande, viu? É mais aí de 1.200 indígenas vivem nessa terra indígena Ibirama, que chama lá em Santa Catarina. Nossa, sinceramente eu não sabia, né, que tinha. E a questão, como que a senhora conheceu o professor Lucelmo? Bom, como eu disse, né, eu moro em São Sebastião, o Lucelmo também morava aqui, né, ele veio do interior de Minas, mas aí ele, desde muito pequeno, morou aqui em São Sebastião. E aí eu tive, né, o privilégio de trabalhar com ele na faculdade que tinha aqui na cidade. E a gente deu aula muitos anos juntos ali, nessa universidade. E ali a gente ficou muito amigo, né, tem muita alegria de ter essa amizade do Lucelmo. E aí também o Lucelmo era historiador originalmente, né? E ele passou a estudar o autismo porque ele tem um filho autista, né? Ele fala sobre isso nas redes sociais e aí ele se aprofundou nesses estudos. Então a gente sempre estava ali trocando figurinhas, né? Ele com o estudo do autismo e eu com as populações indígenas. E aí, quando foi 2015, mais ou menos, ele já estava em São José, se não me engano, já tinha saído de São Sebastião, e aí ele falou para mim, Priscila, você não quer fazer um curso de pós-graduação sobre autismo e tal? E eu lembro que eu falei para ele na época, nossa, mas eu só conheço seu filho que é autista, eu nem tenho contato, né, ou informação. Não, vamos estudar isso e tal, e me convidou, e eu aceitei e fiz o curso de pós-graduação no CBI of Miami, que é uma excelente pós-graduação, para quem se interessa na área. E aí eu me apaixonei por essa temática. Eu sou professora, aí eu passei no concurso público aqui da prefeitura, comecei a dar aula para ensino fundamental 2, e aí foi me chamando a atenção cada vez mais. Aí eu comecei a fazer outros cursos e comecei a estudar, até que chegou, né, 2 anos atrás, o Luciano falou, bom, vamos juntar então esses dois conhecimentos, né? A tua trajetória com os povos originários, a minha com o autismo, e agora você também já tem aí uma trajetória estudando sobre o autismo, e aí ele teve essa ideia de fazer o livro, aí eu comecei a pesquisar e vi que não tinha nada publicado sobre esse assunto, e aí isso nos, né, fomentou essa curiosidade de, então vamos pesquisar sobre essa questão, e aí nasceu aí esse livro recém-lançado, né? Lançado mais precisamente no dia 13 de abril, correto? Ele saiu, né, da editora para as redes sociais dia 13, mas em papel a gente lançou mesmo lá no Congresso Autismo Sem Fronteiras, que foi agora, esse final de semana, 18 e 19 de abril, em Goiânia. E aí a gente lançou lá no dia 19 de abril, o Dia dos Povos Originários. Então tivemos esse privilégio de conseguir lançar bem nesse dia. Que legal, no Dia dos Povos Originários, né, num congresso de autismo, que bacana. Uma curiosidade, a editora que vocês lançaram, ela tem um nome indígena, ela é de alguma pessoa dos povos originários ou descendentes, editora Juruá? Olha, que eu não pesquisei sobre isso. É uma editora de Curitiba, né, muito respeitada, pesquisa, tem bastante pesquisa séria que eles têm publicado, mas não pesquisei. Vou perguntar pro editor lá se tem alguma trajetória familiar aí envolvida. Repete pra gente, fala pra gente o nome do livro. O livro chama Autismo em Terras Indígenas e o subtítulo é Saúde, Educação e Interculturalidade com os Povos Originários. E aí a autoria minha e do Lucelmo, e temos a participação de 2 indígenas que escreveram um capítulo cada um, né? O Tirone dos Santos e a Liliane Lima Bizantino. São 2 pessoas que estão estudando, fazendo mestrado e que são de áreas indígenas e que nós tivemos aí o prazer de contar com uma publicação, né, com um capítulo que eles escreveram especialmente para o livro. E como que foi essa abordagem da questão
do autismo, né, de pessoas autistas dentro das aldeias? Olha, Felipe, eu vou pedir até licença, eu vou voltar um pouquinho no tempo para chegar nessa sua pergunta aí. Os povos originários, eles estavam, vamos pensar o século XVIII aí, né? Eles estavam ou sendo catequizados, né, desde o descobrimento, entre aspas, né, da invasão europeia, até a Primeira República, eles tinham eles tinham o seguinte, o que acontecia com eles na vida deles, né? Ou eles eram catequizados pelas igrejas católicas, ou eles estavam fugindo, né, dos bandeirantes que aprisionavam e escravizavam, eles eram chamados negros da terra, eram os povos indígenas escravizados. Ou eles fugiam para bem longe e ficavam em aldeias até, né, que não fossem contatadas. Então, era uma história de muita dificuldade, né? Ou eles estavam fugindo, eles estavam em guerra, ou eles estavam sendo mortos aí pelos bandeirantes e aprisionados. E aí, quando a gente tem a Primeira República, é criado um órgão, né? E aí eu vou chegar no autismo, é criado um órgão chamado Serviço de Proteção ao Índio. Então, dentro daquele período republicano, né, a ideia era, bom, não conseguimos, né, exterminar os indígenas, catequizar os indígenas, então vamos civilizá-los. Então, a ideia vem da França, né, que naquela época desenvolvia-se lá uma teoria chamada positivismo, do sociólogo Auguste Comte, e que ele falava muito sobre essas questões, né, do que era ser um país próspero, que tivesse progresso, e aí não cabia para nós aqui no Brasil ter um monte de indígena em guerra, resistindo e tudo. Então, vamos civilizá-los. E aí esse órgão, que funcionou até 1967, substituído pela FUNAI, ele foi então aldeando os indígenas. É importante dizer que eles escolheram terras que não eram de interesse econômico. Então, as terras que os indígenas tinham, de fato, foram perdidas. Eles foram para dentro desses aldeamentos, que em geral eram em territórios que ninguém queria, e os que estavam para fora estavam submetidos aos bugreiros. Quem eram os bugreiros? Dom João, quando veio para o Brasil, ele assinou um documento autorizando a existência de bugreiros. Então, vamos supor, você, Felipe, tem uma terra e ali tem indígenas naquela terra porque era deles. E aí o governo te dava autorização para que você contratasse esses homens para matar os indígenas. Então, tinham várias estratégias. Esses bugreiros saíam à noite, matavam todo mundo e assim abrindo espaço para esse processo colonizador, principalmente do sul e sudeste. Bom, então os indígenas não tinham muita saída, né? Eles acabavam indo para os aldeamentos do SPI, porque fora dele eles estavam morrendo. E aí, dentro do aldeamento, eles tiveram que obrigatoriamente adotar a língua portuguesa. Tinha uma escola, então eles tinham que aprender, né, comportamentos, eles tinham que aprender determinados conteúdos e tinha um posto de saúde. Então, veja bem, por que eu dei essa volta para responder sua pergunta, né? Porque essas gerações que foram vivendo dentro dos aldeamentos do SPI, elas tiveram que criar estratégias para existir culturalmente, porque a pressão era para que a cultura fosse eliminada e que eles, em breve, a ideia do SPI era, em alguns anos eles já vão estar totalmente adaptados à cultura não indígena e eles vão para a cidade, vão procurar emprego, vão para o campo e não precisa mais de terra, né? Só que felizmente não deu certo. Esses indígenas resistiram, conseguiram manter muito da sua cultura, muito da sua língua. Então, se hoje a gente tem mais de 150 línguas faladas indígenas, porque eles resistiram a isso. E aí, a questão da saúde sempre foi ali o calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque o indígena, quando ele está doente, ele não tem a explicação patológica da doença como a gente tem. Ele vai ter uma explicação mitológica. Quem vai curar a doença? O pajé, é o líder espiritual. Então, não se falava, né, de autismo, de nada disso, porque dentro dessas aldeias, qualquer tipo de doença, considerada por nós doença, ela é interpretada pelo líder religioso como algo espiritual. Quando ele observa que não é espiritual, quando ele falou, opa, aqui tem uma coisa que eu não sei lidar. Então, eles costumam dizer assim, doença do branco, branco que cure. Então, eles procuram
procuram o posto de saúde e falam, essa doença aqui, eu não sei o que é, não é espiritual. E aí, como é que vocês vão resolver? Vocês que trouxeram. Né, que são as gripes, pneumonia e várias doenças que acometeram os indígenas aí desde 1900. Então, nesse sentido, esse livro a gente está abordando por esse viés. O que é o autismo para nós, né, povos que não somos originários, como são as nossas políticas públicas, como são os diagnósticos na nossa sociedade e para eles. Eles entendem autismo como autismo? Né, o que é para essa população? Né, não sei se eu divaguei muito, mas que é sempre importante contextualizar historicamente para a gente entender hoje, né? Por que esses indígenas estão buscando tanta terra, pedindo terra? Porque eles perderam, porque os aldeamentos do SPI não estavam nas terras originárias deles, né? Por que eles estão pedindo tantos direitos? Porque eles foram obrigados por 57 anos a abandonar suas práticas, né? Então, mas nesse sentido, como que eles lidam com as pessoas com autismo? Como que é a aceitação nesse sentido? Então, aí a gente fez uma pesquisa, né, com alguns indígenas de algumas regiões, e o que a gente observa? Em alguns lugares, algumas terras indígenas, o que a gente chamaria de autismo, eles estão entendendo ali como uma questão espiritual, e é o pajé que vai lidar com essa ideia. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Tem uma narrativa num trabalho que eu cito aqui no livro, né, que a gente cita, que o rapaz jovem estava se preparando para ser um líder espiritual. Nesse preparo, ele tinha visões, ele tinha comportamentos que as pessoas não indígenas considerariam, isso é um comportamento de uma pessoa com autismo. E aí, esse rapaz, ele estava ali naquele processo. Só que aí, o sistema de saúde levou ele para o sistema de saúde e falou, nós vamos ter que te medicalizar, nós vamos ter que curar você está doente. E aí começou um tratamento, né, dessas manifestações que ele tinha, e até hoje, né, a narrativa olha, eles interromperam o meu processo de me tornar pajé, porque para ele aquilo fazia parte do processo, e a nossa ciência interpretou como um comportamento de uma pessoa com autismo. Então, a ideia do livro é mostrar que qualquer política pública voltada para a saúde mental dos indígenas, ela tem que respeitar o diagnóstico indígena. É como eles entenderam. Agora, se eles entendem que não, isso aqui não é espiritual, vamos no posto de saúde. Aí lá no posto o médico fala, isso é autismo. E eles entendem que realmente é autismo, que não é espiritual, portanto não é o pajé que vai curar. Aí a ideia do livro é como é que as políticas públicas podem oferecer diagnósticos, intervenções a partir desse contexto. Não que ele tenha que fazer, mas se ele procurou e entendeu aquele processo como autismo, que é uma coisa do branco, entre aspas, né? E aí sim, vamos tratar. Agora, se é espiritual, se é uma questão que eles próprios identificam de outra forma, a gente tem que respeitar. Então, mas aí dá esse conflito entre a ciência e a cultura deles, vamos supor. Exato. E isso aí, no caso, a cultura deles pode falar, a gente não quer, por exemplo, que mexa com essa pessoa, quer que a gente trate por isso mesmo. Como que isso é trabalhado sem ser na questão indígena? Geralmente isso é respeitado? Então, essa é a nossa ideia, né? Levantar essa questão para que ela esteja respeitada, porque em 2019, mais ou menos, existem várias convenções e sugestões e decretos nacionais e internacionais para que se respeite as formas de vida indígenas. Então, tem a Organização Internacional do Trabalho, tem a OIT 169, que estabelece que os indígenas sejam respeitados em suas formas de fazer, de curar, de entender o mundo. A Unesco teve várias convenções, a ONU. Então, a gente está diante de um contexto internacional que está dizendo, olha, eles têm o direito de escolher. Aí, em 2019, vários povos indígenas lá do norte criaram um protocolo de conduta. O que é o protocolo de conduta? Eles estabeleceram tudo que tiver algum tipo de intervenção na terra indígena, seja na educação, na saúde, eles têm que decidir, eles têm que ser consultados. Então,
Então, eles têm um protocolo mesmo, passo a passo, como é que serve, como é que vão ser consultados e vão decidir. E a gente está propondo também nesse livro protocolos de conduta para essa questão dos transtornos e deficiências, né? Eles entendem como uma deficiência, um transtorno, então como agir. Agora, se eles não entendem assim, então a ideia é que eles permaneçam da maneira que eles entendem, porque onde que está estabelecido que a ciência ela tem que estar acima daquilo que é uma culturalmente determinado numa terra indígena, num grupo indígena, né? Então, a nossa ciência, ela também, o que era certo há 20 anos atrás, já foi superado. A ciência também é um processo dinâmico, assim como a cultura. E elas não são, né? Uma não tem que se sobrepor à outra nesse caso. Então, ou elas vão conviver por um processo de aceitação dos próprios povos originários, ou elas vão se afundar, né? Então, tudo bem que tem muitas pessoas, vamos supor, que são diagnosticadas com autismo na fase adulta, por exemplo. Mas vamos supor que na escola lá que ensina os povos originários, as pessoas percebam comportamento diferente e realmente tenha esse diagnóstico. E eles, por algum motivo, não aceitem um tratamento diferente para essa criança. Como que a escola que lida com eles vai trabalhar, sabendo que ele é uma pessoa com uma identificação diferente e ao mesmo tempo que os indígenas não aceitem o trabalho das pessoas sem serem indígenas nessa causa? Olha, então, aí são várias questões, né? Então, você falou do diagnóstico. A escola, ela não vai dar o diagnóstico, ela vai perceber um comportamento e aí, provavelmente, qual é o correto, né? Essa escola vai chamar a família e vai orientar a família a procurar, no caso dos povos originários, o posto de saúde que geralmente está dentro da própria terra indígena. Bom, aí que tá. Se a família, né, ouvir dessa equipe de professores, que em geral existem professores indígenas também dentro das escolas, então eles vão ouvir e vão decidir. Eles vão decidir, nós vamos levar essa criança para posto de saúde e pedir uma avaliação para ter um diagnóstico? Então esse é um bom, né? Se a família vai decidir ou não. Se caso a família decida levar, e aí lá no posto de saúde eles encaminhem para um e aí o neurologista faz o diagnóstico. Aí você abre espaço para outras questões, como é que vai ser a intervenção com essa criança? Ela vai ser atendida por algum órgão? Na escola, ela vai passar pela sala de recursos? Ela vai ter uma atividade adaptada? Mas aí a gente está partindo do pressuposto que a família aceitou e levou. Se para a família, se naquela comunidade, aquele comportamento não é algo que deva ser diagnosticado pela ciência, então, né, essa família tem que ser respeitada e essa criança vai estar na escola em contato com os professores indígenas e eles vão decidir como abordar, né, a educação, porque a gente sempre acha que é muito arrogante a gente, de novo, como fizeram os portugueses, fizeram os colonizadores, achar que a gente tem um saber e que vai ensinar para eles, né? Não, eles têm direito de decidir o destino, né, da comunidade, se eles querem o tratamento pela ciência ou se eles vão fazer os procedimentos que cada cultura, né, porque são muitas terras indígenas, muitos povos culturalmente diferentes. Então, o nosso livro, ele se propõe, primeiro, a enfatizar essa possibilidade de respeitar o desejo, né, e a cultura dos próprios povos originários. E, em segundo lugar, o nosso objetivo com o livro ele aceitou ir para o posto de saúde, ele aceitou fazer um diagnóstico, ele aceitou uma intervenção, tá? Então, como ela vai ser? É aí que a gente está sugerindo alguns protocolos. Como é que foi para vocês um encontro com pessoas indígenas e autistas, no caso? Que a família aceitou, que ele se desenvolveu, como que foi essa questão para vocês? Então, olha, os 2 capítulos escritos pelo Tirone e pela Liliane, que são indígenas, eles tratam disso, né? Eles tratam de pessoas dentro
dentro da aldeia, que foram diagnosticadas, porque a família buscou e que são tratadas nos órgãos competentes lá da saúde fora da aldeia. Então, eles descrevem essa história, né? E que tudo bem na comunidade deles, porque eles escolheram isso. Agora, a gente também não tem conhecimento, né, de como isso funciona, e esse é um ponto também do nosso livro, que não existe nada sobre isso, né? Não tem estudos específicos sobre autismo em aldeias indígenas vinculados à interpretação dessas culturas. Então, o nosso livro está, na verdade, fazendo esse proposta de reflexão. Olha, a gente está abrindo uma porta que precisa de pesquisa, precisa de gente falando sobre isso, indo nas aldeias, escrevendo sobre. Então, na verdade, é uma obra que está abrindo um caminho aí, né, e mostrando uma necessidade, precisa de estudo sobre isso. Vocês conseguiram contato falar com algum pajé, alguma coisa assim, para que ele pudesse passar a experiência dele como pajé com pessoas com algum tipo, entre aspas, de deficiência? Sim, a gente entrou em contato, eu tive bastante contato aqui na aldeia Guarani, né, e o Tirone, a Liliane, Tirone principalmente, ele narra até toda uma parte mítica, a partir da narrativa do pajé, explicando isso que a gente chama de algum transtorno mental, uma deficiência, né, e para cada povo, para cada etnia, tem uma explicação mitológica, né, tem um livro muito famoso no Brasil e fora do Brasil, que é do Davi Copenaua, que é A Queda do Céu, que conta essa mitologia Yanomami. É maravilhoso esse livro, eu recomendo para todo mundo, porque aí você entende um pouco como é diferente, né? Às vezes, Felipe, eu falo muito isso para os meus alunos, né? As pessoas olham uma pessoa indígena na rua de roupa, chinelo, celular na mão, e aí falam, eles não são mais indígenas, né? Aí tá de celular, tá usando roupa, tá na escola, e eu sempre brinco, falo, então tá bom, pega uma aldeia perto aí da sua casa e fica uma semana, não precisa muito, uma semana. E aí você vai ver o universo cultural tão distinto, que tá nas pequenas coisas, né? Não tá fora, não tá na roupa, mas em como eu uso a roupa, em que momento, por quê das minhas escolhas. As lógicas culturais, elas estão permeadas por uma representação própria, né? Cada etnia tem a sua forma de ver e pensar o mundo, e que continua sendo muito diferente da nossa, né? Então, é um lugar, assim, que, para mim, né, fantástico, encantador, e é isso que a gente está chamando atenção. Olha, precisa de pesquisador e entender em cada etnia que for possível como que os mitos explicam esses comportamentos que a gente chamaria de autismo e como é que eles lidam com isso. Falta muita pesquisa sobre isso. Vocês tiveram algum tipo de resposta da FUNAI, ou mesmo no Ministério da Saúde, você citou a própria ONU, né, Unesco, enfim. Vocês tiveram algum tipo de retorno? Ainda não, né? A gente Não, para escrever. Não, para escrever a gente fez, como a gente não fez uma pesquisa, quando você, por exemplo, eu fui estudar o Choclen, aí você tem que preencher um formulário, né, na FUNAI, você tem que pedir autorização para entrar e ficar ali. No nosso caso, né, a gente não foi morar em nenhuma aldeia para fazer essa pesquisa, a gente fez pesquisa documental, bibliográfica, algumas conversas informais, algumas entrevistas, e o Tirone e a Liliane, que são os próprios, né, representantes indígenas. Então, não, porque assim, a nossa ideia era fazer uma obra geral, porque se você for estudar um grupo étnico, tem que ficar no mínimo aí 1 ano, né, entre eles para entender. A gente não teria esse tempo de ficar 1 ano em cada etnia no Brasil. Então, a gente fez uma obra geral que a nossa ideia, sobretudo, é que ela fomente dúvidas e curiosidades para que as pessoas busquem nas suas regiões falar sobre isso, né? Para você, qual foi a principal dificuldade para escrever esse livro? A falta da pesquisa, da bibliografia, né? A gente não encontrava livros, artigos científicos que tematizassem. A gente tem pesquisadores trabalhando deficiências em terras indígenas, mas o que a gente queria, na verdade, era como é que culturalmente ele entende a deficiência e como é que esse conflito acontece, né? Da ciência com aquilo que é cultural,
social, e isso a gente não encontrou, Felipe. Então, a gente até tem algumas obras que passam pela ideia do autismo, ou passam narrando um comportamento que a nossa leitura foi, nossa, esse comportamento possivelmente seria diagnosticado, né? Mas não aprofundou. Então, essa dificuldade da gente encontrar o máximo possível de literatura que pudesse passar ou tangenciar esse assunto. E com órgãos que trabalham com pessoas autistas, tipo a Abraça, entre outras instituições, ou associações. Vocês tiveram, algum tipo de respaldo, resposta, alguma coisa assim? Então, é tudo muito novo, né? Quando a gente lançou o livro lá em Goiânia, muitas pessoas falam, gente, que assunto interessante, que coisa legal, porque realmente, né, é muito inovador esse trabalho, nesse sentido de tematizar isso em aldeia indígena. Então, eu e o Lucelmo temos bastante contato com pessoas, né, dessas organizações que você citou, mas elas não têm, pelo menos até onde a gente levantou, né, contato com povos originários e com essa temática lá, né, entre os povos originários. Então, acho que nesse sentido, a gente espera que essa obra possa até abrir caminhos dentro dessas associações, né, para entender, pensar sobre, de repente, hoje tem muitas populações indígenas em áreas urbanas, quem sabe apareça, né, em alguma dessas associações alguém identificado como indígena. Então é um caminho mesmo que a gente está abrindo e esperando que a gente, sobretudo, contribua com os povos originários, né? Você no seu caso, você está aí no litoral de São Paulo, né? Quando você, dos tempos que você estava em Santa Catarina, em outros locais, você chegou a fazer contato com esses, como você colocou, são várias etnias aí pelo Brasil inteiro, fazer contato com esses povos para saber como que se eles têm alguém, como que eles lidam, já que pelo Brasil inteiro isso é muito complicado, mas nos locais que você passou, você chegou a fazer algum tipo de contato? Não, quando eu estava estudando, né, no mestrado e no doutorado, a temática era outra. Como eu te falei, eu defendi o meu doutorado em 2011. Então, naquela época eu nem pensava sobre autismo. Então, mesmo que eu tenha tido contato, assim, eu não foi algo que me saltou aos olhos, né? Mas o que eu posso te dizer é que muita coisa nessa área da saúde também é muito complicado da gente entender. Eu vou te contar um exemplo, uma história, né? Quando eu estava em Santa Catarina, eu estava na casa de uma indígena, uma senhora, e aí chegou uma criança roxa, bem roxa mesmo, sem respirar, e a família gritando, chorando, e aí ela levou essa criança para o quarto, e eu fiquei do lado de fora ali, pensando, meu Deus, e a criança não respirava, né, e eu naquela agonia, porque na nossa cultura, o que a gente faria? Chama o SAMU, né, e aí foi levada lá para o quarto. Daqui um tempo, passou lá, meia hora, sei lá, a criança saiu corada, feliz, e, né, eu fiquei ali olhando aquilo, e aí eu perguntei para ela falou, não, isso aqui é uma coisa que a costela, a última costela, às vezes, por uma questão espiritual, ela vira, e ela perfura o pulmão, e aí a criança morre, então a gente reza, a gente faz um ritual aqui de, como se fosse um benzer, e a criança sara, e aquilo me intrigou muito, né, e aí eu fui no hospital próximo, o maior hospital que tinha ali na região, e fui conversar com os médicos, eu falei, olha, vocês já ouviram falar? Existe mesmo essa coisa da costela? E aí os médicos me falaram assim, olha, Priscila, isso que eles narram não procede na medicina, mas a gente já recebeu crianças aqui com esses sintomas e perdeu a criança, chegou a óbito. E por alguma explicação que a gente não conhece, quando eles tratam com os mesmos sintomas na aldeia, elas ficam curadas, né? Então tem muita coisa que nós não entendemos, né? Aqui em Boracéia também, eu presenciei uma médica que diagnosticou uma criança com pneumonia e ela falou, olha, tem que internar. E aí a família falou, não é pneumonia, é uma doença espiritual, nós não vamos internar. E aí a médica fez um documento para que a família assinasse, dizendo que então se responsabilizava, e a médica falou para mim, olha, essa criança vai morrer, não tem como, porque ela tem que ser internada, está muito avançado o estágio da pneumonia. E aí passou uma semana, eu voltei lá com a médica e a criança estava correndo lá, brincando, né? Então fez o tratamento espiritual na casa de
reza e se curou. Então, são coisas, né, que a gente não consegue explicar e que elas estão aí, elas existem. Então, né, eu vi muita coisa nesse sentido que a nossa medicina não explica ou iria proceder de outra forma e nem sempre ia ter sucesso, entende? Nesse caso, assim, não que talvez cure, mas você chegou a conhecer algum caso, assim, da questão do autismo ou de alguma sua deficiência? Não conheci, pelo menos com o diagnóstico de autismo, né? Ou é isso que eu te falei, às vezes a pessoa tem um comportamento que a gente talvez olhasse e dissesse, é autista, mas que para eles esse comportamento está vinculado a uma outra questão, né? Aí pode ser, ele está passando por um castigo espiritual, ou por uma provação, ou não, isso aí é algo que caracteriza que ele está mais próximo às divindades, ele está mais próximo ao mundo espiritual do que ao mundo terreno. Então, para cada etnia tem as explicações diversas, né? Para comportamentos que a gente diagnosticaria, né? Daria um CID ali para aquela pessoa, entende? O indígena ele lida muito com isso, né? Questão espiritual, questão tratamento de algumas outras formas, que não seja com a medicina nossa, com ervas, talvez, né? Tem uma outra forma de ver o mundo. Exatamente, são formas de ver e curar, explicar e curar, né? Que são muito distintas. E a gente tende, né, a olhar para eles e achar que tá ali, né? Do outro lado. Eles fazem assim. E se a gente for, eu não sou vinculada a nenhuma religião, mas sou curiosa. Mas se a gente for para o espiritismo, você tem lá cirurgias espirituais, Dr. Fritz, um monte de coisa. Aí você vai pro evangélico, né? Os cultos pentecostais, tem lá os rituais de tirar o maligno do corpo da pessoa que está causando um comportamento, uma doença, o exorcismo no catolicismo. Então, eu digo nós, sociedade não indígena, também temos as nossas formas aí de entender, muitas vezes, como causas espirituais, né? Então, não é somente os indígenas, mas e a gente acaba achando que o que está ali no contexto indígena é muito mais diferente, mas não é, né? Se a gente for pensar, não é. As duas pessoas dos povos originários que participaram de escrever o livro com vocês, como é que foi para eles, né? Geralmente eles não gostam de se expor muito, de estar escrevendo um capítulo num livro de uma pessoa que não tem nada a ver com eles, de duas pessoas, né, que não tem nada a ver com eles. Excelente pergunta. Então, hoje em dia, como eu te falei, né, o que aconteceu com os povos originários? Quando o SPI foi extinto, entrou a FUNAI, em 1967. E nesse processo todo, esses povos, eles foram se organizando. E nesse momento de organização, o que eles começaram a estabelecer? Que eles queriam uma educação que eles pudessem chegar numa universidade e que, se eles têm que viver nesse mundo, nessa fronteira, que é a cultura deles e a nossa, então que eles sejam assessorados e orientados por algum representante que seja deles. Então, eles saem para fazer medicina, para fazer direito e vários cursos de universidade para voltar para suas aldeias. Então, assim, já que é obrigatório ter uma escola dentro da aldeia, essa escola é supervisionada pelo MEC, tem que obedecer a BNCC, a LDB, tudo isso, tudo bem, mas que o professor seja indígena. Já que a gente tem que ter um posto de saúde, é obrigatório, então que o enfermeiro seja indígena, o médico seja indígena. Então, eles saem para buscar esse conhecimento. E, nesse sentido, a Liliane e o Tirone representam essas pessoas, porque o Tirone, ele foi fazer graduação e fez mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, fez história, contando a história da etnia dele, e a Liliane também. A Liliane está hoje mestrando ali na Federal do ABC, também, né, na área de pedagogia, buscando se formar e ter conhecimento para levar para o seu povo, né? Então, isso, para eles, eu fui, como eu já tinha contato com eles, eu tinha sido banca da dissertação de mestrado do Tirone. Então, foi muito bacana, né, que eles aceitaram esse convite de estar conosco aqui nesse trabalho. E a origem deles, eles são de São Sebastião mesmo? Não. O Tirone, né, ele é da etnia caripuna, no Amapá, né, e a Liliane é dos Cocama, também lá
Norte. Então, né, o Cocama também é Manaus, né? São várias aldeias ali na região de Manaus. Então, eles são indígenas que estão distantes aqui de onde eu vivo. Mas ela mora em São Paulo hoje para estudar o mestrado e o Tirone também no mestrado em Juiz de Fora. Em cima dessa questão da região norte que você falou, vocês já tiveram contato? Tem alguns locais que ou eles não têm, ou vivem mais na mata e não aceitaram muito, ou se tem poucos contato com os povos, né, os povos brancos, enfim. Vocês já chegaram a ter contato com esses que não aceitaram muito, ficaram mais na mata e não são muito, entre aspas, civilizados? Não, infelizmente não, ainda não conheço esses povos, a não ser pela literatura, né? E o Lucelmo também nunca esteve aí tão longe, né? Mas é um desafio, né? É uma ideia que quem estuda povos originários tem sempre essa vontade de encontrar alguma região, alguns povos que estejam com pouco contato, né? Nossa, mas no Amapá também foram longe, no Amapá conseguiu E como é que foi? Vocês tiveram algum apoio cultural do Ministério da Cultura? Alguma coisa assim, alguma lei de incentivo para escrever esse livro? Não, a gente, na verdade, viu, Felipe, a gente nem buscou, na verdade, posso nem dizer que não tivemos por falta de apoio. A gente iniciou aí o trabalho na raça. Vamos fazer? Vamos, começamos a estudar, né? E aí fomos por conta própria mesmo. E a editora? A editora, o Lucelmo, né, que já tem outros livros publicados, e ele está mais envolvido aí com esse campo editorial, e aí ele conhecia essa editora, tinha boas referências, né? Então, mas tem um fato interessante também, que originalmente, quando a gente começou a escrever, a ideia não era um livro, a ideia era a gente fazer alguns artigos científicos, né? E aí a gente começou a escrever e mandar para algumas revistas científicas. E aí deixo aqui até a minha crítica, né, esse universo acadêmico do qual eu faço parte e tenho toda a minha origem profissional dentro do meio acadêmico, mas a gente encontrou muita dificuldade. Então, por exemplo, a gente mandava para uma revista de antropologia. Estamos falando de povos originários, vou mandar para antropologia. Aí a antropologia respondia assim: esse artigo não contempla aqui a nossa visão, porque talvez ele seja da psicologia ou da área de educação, porque é inclusão. Aí a gente mandava para revistas da área de educação. Aí eles diziam: mas vocês estão fazendo um protocolo, uma proposta, a nossa revista é mais uma discussão teórica. E aí a gente levou muitos nãos, né? Levamos alguns sims, publicamos, mas levamos muitos nãos de revistas que nem sequer leram o nosso trabalho. Porque quando você manda para uma revista científica, o processo é o seguinte: primeiro chega o artigo e aí eles veem se tem interesse naquele tema. Se tiver interesse, aí vai para 2 ou 3 avaliadores. Eu mesma sou avaliadora de várias revistas. Então, eles mandam, né, para esses avaliadores. Aí leva um tempão. Tem revista que tem 2 anos, 1 ano para te mandar a resposta. O artigo fica preso lá. E aí, esses avaliadores colocam lá se você foi aceito para publicação, rejeitado, ou que você faça algumas alterações para que seja publicado. E a gente não teve em muitas revistas nem a chance de ser avaliado pelos avaliadores, porque só a temática. Então, isso foi muito curioso, porque como são 2 temas que parecem que não estão cabendo em lugar nenhum, né? Quando você fala em povos indígenas, inclusão, autismo, parece que é um lugar que não cabe na antropologia, porque é da psicologia. Aí você vai para a psicologia, não, isso é mais da educação. Aí você vai para a educação, não, mas povos indígenas a gente não trata aqui na revista. E aí, a hora que a gente cansou, né, então vamos fazer um livro, já que está tão difícil, né, achar um lugar para debater essa questão. Então, a gente foi procurar a publicação, embora, como eu te disse, alguns dos artigos foram sim publicados em revistas de renome, aí teve um que foi na USP e tudo mais. Talvez se tivesse uma abordagem de povos indígenas e pessoas com deficiência num todo, você não acredita que seria talvez teriam mais facilitado de serem, hoje em dia que se fala tanto de inclusão num todo, independente da deficiência, não seria mais fácil talvez a aceitação? Sem ser especificamente de autismo? Isso, de toda
abordagem em todas as deficiências? A gente, aí você tem que ter muita leitura a respeito de cada uma, né? E tanto eu quanto o Lucelmo, a gente está mais especializado mesmo na área do autismo, né? Agora, também fica aberto um caminho para que outros antropólogos, pedagogos, historiadores e outras áreas escrevam sobre deficiências específicas, né? Aí eu acho que abre um caminho aí que tem muito por fazer e necessita de abordagens. Então, de repente, né, alguém que vai escrever só sobre a surdez entre os povos indígenas, outros só sobre, não sei, esquizofrenias, né, esquizofrenia ou qualquer outra transtorno ou deficiência, acho que é muito legal. Acho que o que falta é isso, gente que vai lá, vou estudar esse tema. E vocês lançaram vocês lançaram dia 13, né, na online, e agora no Congresso de Goiás. Como é que foi essa experiência lá no Congresso de Goiás, já que era um público específico? Foi muito bacana. A gente teve uma ótima receptividade, muita gente comprou o livro, muita gente ficou interessado, curioso, né, sobre como assim, né, a indígena tem autismo? Como eles tratam? Como que é? Então ficou essa curiosidade, foi bem bacana. A gente teve uma receptividade calorosa ali. Primeiro, né, até por estar o Lucelmo envolvido, que o Lucelmo hoje é uma das pessoas mais respeitadas aí na área do autismo no Brasil e fora do Brasil, né? Então, acho que também o Lucelmo está envolvido nesse projeto, ter escrito esse projeto que é o livro, é muito legal, né? A gente ter escrito junto, eu digo, mas na figura do Lucelmo dá uma credibilidade, né, maior ainda para a temática, eu acho. Confesso que eu fiquei sabendo só pelo meu amigo Paiva, né, da revista Autismo. Como é que está essa questão da aceitação da mídia? Você, além daquilo exposto da inclusão, vocês tiveram já a oportunidade de falar sobre o livro em alguma outra trabalho, alguma outra rádio, TV, jornal, alguma coisa assim? Além do Paiva, não. E você, né? Porque a gente lançou isso domingo agora, né? E aí veio esse feriado, mas a gente espera que tenha sim, né? Que seja aí reverberado em outras mídias, né? E que a gente possa receber algum tipo de convite. E essa é uma curiosidade. Hoje em dia também está o pessoal se fala muito na questão do audiolivro. Até para que mais públicos tenham acesso. Vocês têm essa vontade também de fazer dele um audiolivro, além do livro físico? Sim, temos aí, a editora fez sob a forma de e-book, né? E isso está no nosso radar, sim. É que está tudo muito novo, né? E, por exemplo, agora o Lucelmo está lá em Praga, na República Tcheca, num outro congresso grande sobre autismo. Então, a gente ainda está, assim, né, recebendo as devolutivas desse lançamento, mas isso está com certeza no nosso radar, Felipe. Nossa, tá longe, na República Tcheca. Aí ele tá longe. Ele saiu de Goiânia para a República Tcheca. E agora, na questão familiar, como é que foi para sua família, tendo você escrevendo um livro de um assunto tão diferente? Esse é muito bacana, porque a minha família já está acostumada, né? Quando eu morava em Londrina, eu vivia levando um monte de indígenas para casa, né? Então, a minha mãe já recebia, já sabia que virava e mexia, tinha gente de alguma aldeia lá em casa. Aqui em São Sebastião é a mesma coisa, minha filha também está acostumada, né? Ou eu estou indo lá para a aldeia, ou algum deles vem para a cidade, aí se hospeda aqui, ou vem aqui. Então, sempre tive muito contato, né? Então, já é esperado. Aí, quando eu entrei nessa seara aí do autismo, eles já não estranharam, acho que tanto, né? Aí, quando juntei, foi uma boa surpresa. A minha família me apoia muito, sempre apoiou, muito bacana, assim. Então, imagina, né? Sempre abriu as portas para a comunidade indígena dentro da nossa casa, né? Nossa, isso deve ser muito interessante, até pela questão da confiança deles, né? Você olhar para o lado e ter um povo originário, uma pessoa indígena na sua casa, assim, te mostrando alguma coisa, deve ser muito bacana isso. É curioso, vizinhos olham, né? Ficam olhando.
ainda isso não sei até que ponto é bom, né? Porque ainda é visto como muito exotismo, né? Mas, por outro lado, causa curiosidade. A curiosidade causa a busca de informação. Isso eu acho válido, né? Porque as pessoas precisam conhecer os povos originários, porque tem muito preconceito, tem muita fala equivocada. Nossa, eu escuto absurdos, né, sobre essas pessoas. Então, pouco se conhece, muito se julga em relação a eles. Acho que esse ponto é sempre bacana, né, poder trazê-los assim como protagonistas, né? Qual ou quais foram os seus principais aprendizados convivendo com os indígenas? Olha, Felipe, toda vez que eu vou dar palestra, alguém fala assim, conta a história da mexerica, e aí essa história ficou famosa, todo lugar eu conto, mas eu acho que é uma história que resume, sabe, um grande aprendizado. Quando eu fui morar entre o Choclen, eles tinham o hábito de acordar e andar um tantão e buscar mexerica no pé, e aí eles voltavam. Aí almoçava, comia alguma coisa, aí vamos lá buscar mexerica, ia todo mundo buscar. Aí chegava fim de tarde, vamos de novo, e aí isso se repetia ao longo dos dias. E aí um dia eu, né, cara pálida, ignorante, falei assim, ai gente, capitalista, né, aí que a gente vê como a gente está impregnado da ideia do capitalismo. Eu falei, gente, por que vocês não acordam, vão a primeira vez, já traz um balde, né, traz o balde, aí fica o dia inteiro, mais fácil. E aí o senhor que me hospedava, o seu Voia, que já faleceu, ele olhou para mim e falou assim, mas que branca burra que você é, mas essa branca é muito burra. E eu falei, mas por que, seu Voia? Priscila, você não entendeu nada. Toda vez que a gente vai buscar mexerica, a gente ensina uma história, e de fato eles tinham a mesma história contada de diferentes formas de acordo com a idade, né, da criança. A gente conta para os jovens, conta para os mais velhos, a gente mostra uma planta medicinal, a gente fala de uma árvore, a gente conta a história do rio, conta a história da aldeia, e isso é o mais importante. Que anda. Exato. E ele falou, é mais importante do que pegar a mexerica. E outra, se a gente pegar e trazer para casa e a mexerica estragar, ela vai ficar aqui estragada, vai para o lixo. Se ela chegar lá no pé e a gente não colher, ela estragar, ela vai cair na terra, a terra vai usar, um bichinho vai comer, passarinho vai comer. Então, mais importante do que o fim da história, que é pegar a mexerica, é o processo, né? O que estava envolvido naquele processo. E, de fato, que burra, né? Que eu, branca, fui em não perceber isso, mesmo estudando anos. Então, eu sempre falo isso, que os povos originários, eles têm uma maneira de ver a vida, e por isso eu amo ler os livros do Krenak, né? Que é de uma sabedoria, né, dessa coisa da nossa mente tão inquieta e cheia de doença, e é depressão, é ansiedade, e cada vez mais a gente tem laudo e CID, não sei o quê, e esses povos ali vivem num outro ritmo, num outro tempo, numa outra perspectiva, que eu particularmente acho lindo de ter essa oportunidade de conhecer, sabe? E tratamento? Você já fez algum tratamento, ou de uma pequena gripe, alguma coisa com os povos indígenas? Eu já fiz com ervas, chás, assim, mas um curioso, quando eu estava lá entre o Choclen, eu tive um mal-estar que eu não consigo nem explicar, os médicos chamam de virose, né, quando não consegue explicar, tive alguma coisa que eu passei muito mal, e aí uma indígena chegou com um potinho e ela falou na língua dela e eu não entendi, eu só entendi que era para eu tomar, que era para eu sarar. E aí eu tomei, e aí eu dormi mais de 15 horas. Nossa. E aí quando eu acordei, eu estava ótima. E aí quando eles chegaram e viram, né, eu falei, mas cadê o remédio? Eu falei, eu tomei. E aí ela falou, não, mas não era para tomar tudo, era para tomar só um pouquinho por dia. Mas assim, eu tomei tudo e acordei absolutamente bem. Não sei o que tinha naquilo, porque eles também não abrem, né, para quase ninguém o que eles usam de farmacologia, porque tem muita biopirataria, né, acontecendo. Então, eles escondem bem. Mas o fato é que eu acordei nova da virose, sei lá. Pronto, é outra.
Nossa, eu dormi mais de 15 horas, meu Deus. Nossa, eu dormi muito, foi uma delícia já. É um belo calmante. Imagina se eles saem essa fórmula aí, acabaria com os remédios para dormir dessas indústrias farmacêuticas. Ah, sem dúvida. Bom, Priscila, em nome da Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão, canal do YouTube da Rádio Web Teletema, gostaria de agradecer demais a sua atenção e participação aqui conosco. Gostaria que você deixasse aí seus contatos, contato da editora, repete o nome do livro, quem quiser comprar, as formas. Tá bom, Felipe, eu agradeço demais o seu contato. Para mim é sempre um prazer falar dos povos originários. Eu acho que quanto mais gente, né, se envolve com a história deles, com a cultura deles, fortalece a luta deles, né? Eu acho que para mim é sempre um prazer, porque eu acho que além da dívida histórica que nós temos, eu tenho uma dívida pessoal, porque toda a minha trajetória acadêmica foi em cima do conhecimento desses povos que gentilmente, né, abriram as portas para que eu pudesse estudá-los. Então, agradeço muito a todos esses povos indígenas e, em nome do Lucelmo também, agradeço aqui a oportunidade. E aí, a editora chama Juruá, com acento no A. É fácil, né, se colocar editora Juruá, né, na internet. O livro está à venda no site da editora e ele chama Autismo em Terras Indígenas, Saúde, Educação e Interculturalidade com os Povos Originários. Então, espero que as pessoas que leiam gostem, né, e que possam aproveitar e que seja apenas um primeiro passo para muitos estudos nessa área que possam vir pela frente. E aí o contato, Instagram, eu tô, né, Priscila e Oliveira 74, já entregando a idade, é o meu Instagram, e vou passar o meu contato de WhatsApp, caso alguém, né, quem sabe algum pesquisador escute e gostaria de mais informações, a gente tem que compartilhar, né, tudo que pode, e é 12 98154 2657. É isso. 12 98154 2657. Ok, conversamos com a historiadora Priscila Oliveira aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.